Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, organização Instituto Bertol em sociedade com a Hasselblad, for a qual eu tenho a honra de ser sócio. Pessoal, conforme a gente vem falando, vem conversando, podcast a podcast, cada vez mais sobre o entendimento da importância que é das PPPs e concessões, algo que a gente já sabe que é apartidário, né? Não importa se lá no governo federal está alguém de esquerda, está alguém de direita, é algo que é contínuo, né? Então a gente precisa sempre falar sobre isso e a importância que é, porque às vezes e muitas vezes é a solução e a saída de muitos municípios, estados, enfim. Então nada melhor do que trazer o secretário de PPPs, Giuseppe Riesgo, aqui de Porto Alegre, né? Então da capital do estado do Rio Grande do Sul, essa capital que aí foi assolada, né, por algumas questões fortuitas e que nada melhor do que a gente trabalhar, né, ter secretários novos, enfim, com energia para que a gente possa reconstruir, construir, né, e cada vez mais olhar para o futuro. Então, Giuseppe, secretário, obrigado aí por ter vindo, aceitar o convite. Eu sei que a tua agenda é corrida, é extensa, mas obrigado aí por conseguir conciliar a tua agenda. Obrigado, William, o prazer é meu, ainda mais falar sobre essa prática de gestão que eu gosto muito e considero ser a melhor, a mais que funciona melhor, que são as PPP, as concessões, privatizações, de forma que o poder público ele traz o setor privado para auxiliar, para prestar um serviço e no fim das contas o cidadão é beneficiado, né? Existe um receio, principalmente da esquerda e dos grupos mais estatistas, de que o cidadão vai perder o acesso, vai ter que pagar, vai ter que não sei o quê. E no fim das contas não é bem assim, né? As PPPs e as concessões elas estão aí para melhorar a vida de todos e existem diversas formas de remuneração dos contratos que não meramente cobrar ingresso ou pagar para entrar em algum lugar ou pagar para usar algum serviço, e gostaria de aprofundar isso um pouco mais aqui, ainda mais agora na Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, que é a primeira do Rio Grande do Sul a ter isso mais bem estruturado, e a gente tem esse objetivo de expandir essa prática de gestão para o estado inteiro e permitir que mais prefeituras possam se utilizar dessa prática de gestão. Não, com certeza, até porque Porto Alegre, por ser capital, é um case, né? Claro, seja para o resto do Brasil e em especial. Já fez alguns, né? Já fez algumas PPPs, concessões, privatizações, e dá para fazer muito mais, né? Dá para ir avançar além daquela padrão que se tornou mais popular, que é a de iluminação pública, já bem testada, né? Uma modelagem já bem prática, bem feita, mas tem outras áreas aí para a gente avançar. Não, perfeito. Mas antes, né, Giuseppe, salvo engano aí, salvo engano não, deputado, notório deputado pelo Partido Novo, e antes, né, como é que foi? Deve contar um pouco, né, antes da gente chegar, inclusive até é importante, porque também tá iniciando nessa jornada agora, né, foi agora, assumiu agora em janeiro, certo? Agora em janeiro como secretário de parcerias, isso. Então quem é o Giuseppe? Deve te apresentar aí, te agradeço. Beleza, eu sou o Giuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo, como eu estava falando antes, a minha mãe foi criativa, né? Colocou dois nomes difíceis aí, Giuseppe e Ricardo, que não se conversam muito bem, mas era uma tradição da família ter Ricardo no nome. Minha mãe da Quarta Colônia, ali na região central de Santa Maria, e meu pai de São Borja, ambos foram para Santa Maria para estudar e acabaram ficando por lá, e eu, portanto, nasci em Santa Maria. Aceito? Sim, por favor. Então, nasci em 1995 em Santa Maria, me criei no bairro Camobi, que é um bairro onde fica a universidade, ali em Santa Maria. Estudei lá, vivi a vida inteira lá, entrei no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e no curso de Filosofia da Universidade Franciscana ao mesmo tempo. Então, eu estudei Filosofia e Direito ao mesmo tempo. E aí, no fim das contas, chegou uma hora ali que eu tive que tomar uma decisão, que eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, acabei deixando a Filosofia para depois, ainda quero concluir essa faculdade que eu gosto tanto, né? Eu gosto muito de estudar, enfim, filosofia como um todo, mas acabei focando no direito e me formei ali no Direito da Federal de Santa Maria. Dentro da faculdade de Direito eu me envolvi muito com diretórios acadêmicos e debates políticos que aconteciam. Ali dentro do Direito do FSM, assim como aqui na URGS, né? É um debate político muito acalorado, muito forte. Existe uma esquerda muito forte, existem grupos autoritários, estatistas, socialistas, comunistas muito grandes ali, e eu não concordava com aquelas ideias, eu enfrentava, debatia, mostrava, olha, não concordo com isso, acho que está errado. Se posicionava. Brigava muito, né? Naturalmente brigava muito. Então eu ingressei num grupo chamado Clube Farroupilha, um grupo de defesa de ideias liberais, de liberdade econômica, na universidade. Dentro da universidade, um grupo criado fazia... Eu achava que nem se criava esse tipo de... Não, pois é, mas aquilo era bem recente aquele grupo.
Ele foi criado em setembro de 2013 e eu entrei nele em novembro de 2013. Sim. E era um grupo de liberais dentro da universidade. E aquele grupo fazia parte de uma associação maior chamada Estudantes pela Liberdade, ou Students for Liberty, que é um grupo internacional. Um grupo de liberais dentro de uma universidade federal. Fica Isso. a dica aí, eu acho que é algo. Exatamente. E hoje existem outros, tá? Aqui em Porto Alegre existe um bem forte, que é o Instituto Atlantis, um grupo muito bem montado, organizado, já tem mais de 10 anos de história também, assim como o Clube Farroupilha. E aí eu entrei no Clube Farroupilha, no Estudantes pela Liberdade, e fui avançando na instituição, né? Me tornei presidente dela em 2016, fui 2 anos presidente. A gente trouxe grandes nomes do liberalismo para dar palestras lá em Santa Maria, como por exemplo o David Friedman, que é o filho do Milton Friedman, um dos maiores liberais que já existiu. O Friedrich Hayek já esteve também lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, em 1970 e poucos, né? Ele faleceu antes de eu nascer, enfim, não tem nem como trazer ele para cá. Mas a gente se consolidou ali como um grupo que trazia grandes liberais para dar grandes palestras lá para os estudantes. Um deles, Jeffrey Tucker, que já é um atual bem conhecido. A McCloskey também, a David McCloskey, que é uma grande também estudiosa do meio liberal, já estiveram em Santa Maria palestrando para o nosso grupo Clube Farroupilha. E dentro desse grupo eu acabei me envolvendo muito com política e aliado aos debates dentro da universidade. Né? Existe ainda o grupo? Existe, sim, já. Inclusive vou te convidar para participar do nosso evento, o Simpósio Interdisciplinar Farroupilha, que acontece todo novembro lá em Santa Maria. Vou te mandar o convite para tu participar lá. E vou te convidar também para o evento aqui do Instituto Atlantis, tá? Que aí é parecido em Porto Alegre, que aí vai ficar mais fácil para tu ver, dar uma olhada se tu gosta. E daí, sim, depois se quiser ir lá para Santa Maria, se deslocar para ver, vai gostar. E ao mesmo tempo participei de diretórios acadêmicos ali, a gente ganhou o diretório do direito lá da UFSM, fiz parte como secretário-geral, e depois um grupo lá de estudantes ganhou o diretório central, né? O nosso grupo ali ganhou o diretório central da UFSM, eu não fiz parte da nominata, porque eu estava me formando, já estava saindo, mas a gente ajudou a ganhar. Então, os liberais ganharam, né, diretórios acadêmicos naquela época na Universidade Federal, que é normalmente dominado pela esquerda. E aí me formei em 2017 como advogado, já estava com a minha carteira da OAB já encaminhada e tal. E conforme as coisas foram vindo, eu tive a brilhante ideia de concorrer a deputado estadual em 2018. E aí entrei no Partido Novo, já tinha participado de outras campanhas políticas também, e aí decidi concorrer a deputado estadual. De diretório, vereador, não, foi direto para deputado? Direto para deputado estadual. Eu tinha 22 anos. E me elegi. O risco de concorrer se eleger. Sim. Então me elegi deputado estadual com 16.224 votos em 2018. E aí, naturalmente, ao mesmo tempo, segui, né? E isso é muito bacana, Giuseppe, e a gente busca trazer, aqui a gente traz isso nas nossas conversas com os políticos, enfim. Teve Edson Brum aqui, que foi eleito várias vezes. Foi meu colega deputado. Então, a gente fala o quanto a gente reclama, às vezes, questiona, né, sobre política, vê o que a gente vê na TV e não gosta, mas não adianta, tu quer fazer a diferença, né, tem que se colocar à disposição, não é uma tarefa fácil, né, e isso vem muito da gente discutir nas nossas rodas de conversa e ampliando e até mesmo se colocando à disposição aí da sociedade para de fato fazer a diferença. Claro. Não sai de trás da internet, né, e vem para frente do parlamento, né, seja, enfim, na Câmara de Vereadores, ou quem sabe pleiteando o executivo da cidade, como prefeito, e assim sucessivamente, mas se coloca à disposição para que conheça essas ideias. E aí corre o risco que tu comentou, né, de ser eleito. Mas eu gostei muito que eu encontrei um partido que estava dentro daquilo que eu acreditava, que era o Partido Novo. O Partido Novo ele veio com uma ideia de trazer... Que estava ainda mais novo, né? Recém-fundado, foi fundado em 2015. O partido, a primeira eleição que o partido participou foi em 2016, em 5 cidades, que não deu tempo de fazer grandes coisas em grandes cidades. Em 2018 foi a primeira eleição grande do Partido Novo. Então eu entrei no partido que defende com convicção e com clareza algumas ideias. E tem muitos partidos que não tem ideia nenhuma sobre nada, né? É uma coisa meio genérica e estão ali só pelos cargos e pelas funções. E o Novo ele veio com uma tentativa de tomar de volta ao Estado brasileiro para o povo, e não para a claque que estava ali. E hoje em dia a gente vê que ela está mais forte ainda, né? O Centrão e tudo aquilo. Então o Novo veio para defender a liberdade econômica, Estado de Direito, o império da lei, redução do poder da máquina pública, redução do poder dos políticos, redução dos privilégios dos políticos, fazer com que o Estado brasileiro deixe de ser esse mastodonte pesadíssimo que cobra impostos pesados e não entrega serviços. E o Novo veio para trazer liberalismo para dentro do Brasil. E foi por isso que eu entrei no Partido Novo, com uma ideia ideológica liberal mesmo. Porque eu sou um liberal, né? Conforme tu construiu aqui, estava comentando desde o início na faculdade. Não faria sentido eu entrar num partido pelo poder ou pelo espaço, não tem por que fazer isso. Até porque, convenhamos que se uma pessoa que no setor privado, talvez eu teria mais condições até
de crescer mais, de ter mais questão financeira, enfim, como advogado. Deixando claro, né, a vida política não é para ganhar dinheiro. Não, a vida política é de fato tu fazer a tua parte, te entregar para a sociedade, né, e, enfim, e fazer e honrar tuas questões ideológicas que tu acredita que é melhor para a tua sociedade. E assim, na política tu vai ter um bom salário. Não é um salário que vai te fazer passar fome, dificuldade, tu vai ganhar bem, tá? Mas tu vai ganhar aquilo ali, tu não vai ter grandes exponencialidades de crescimento, né? Tu tem um salário bom e vai ser aquilo ali o resto da vida. E às vezes tu vai perder dinheiro porque tu perde uma eleição, como aconteceu comigo depois. Em 2022 eu aumentei minha votação como deputado, passei de 16 mil para 28 mil votos e não fui reeleito. Acontece, é assim que é, né? Então são riscos que tu acaba correndo, né? É mais seguro para uma pessoa assim passar no concurso público, então, não que seja fácil passar no concurso, mas estudando, se dedicando, se preparando, tu consegue passar, que tem estabilidade para o resto da vida, né? Então eu entrei no novo para tentar defender esses valores. Depende também, né? Se o cara estudar, o cara passa. Não, tem a questão das privatizações agora também, enfim, né? Que talvez a estabilidade está mais... Não sei, eu considero que a estabilidade do servidor é um direito adquirido que, se for ser alterado, vai ser daqui para frente, vai ser para os novos que entrarem. Então, quem passar ainda agora antes de uma possível reforma administrativa, que não está por vir, que não está sendo preparado, infelizmente, provavelmente tem estabilidade nos próximos anos, que é um dos grandes problemas, inclusive, do serviço público no Brasil. Eu não vejo problema de ter estabilidade até acho que é importante ter estabilidade para um policial que faz investigação, para um membro do Ministério Público, para um juiz. Tem que ter estabilidade, aquele cara tem que poder tomar uma decisão e ter certeza que ele não vai ser demitido pela decisão dele. As funções essenciais. Né? Mas assim, com todo respeito, mas um auxiliar administrativo, uma pessoa que está ali fazendo uma burocracia interna no setor público não tem necessidade de ter uma estabilidade, né? E isso gera um problema, porque tem servidores que são muito bons e trabalham muito e se dedicam, mas ele vê que tem um colega ali que não faz a mesma coisa e tem os mesmos riscos de demissão, acaba que tu desmotiva o cara bom e tu incentiva o cara ruim a seguir sendo menos produtivo, que é um problema grave. E para concluir a história aqui, né, que tu me perguntou onde é que eu cheguei até aqui, fui deputado de 2018 a 2022, fui muito defensor de privatizações, de concessões, de reduções do poder da máquina, lutei muito por conta da minha formação no direito tributário, né, lutei muito contra burocracias tributárias que existiam, uma questão envolvendo a substituição tributária ali, que a gente conseguiu fazer uma facilitação, uma desburocratização para mais de 200 mil empresas. Lutei contra o aumento de impostos, que o senhor governador Eduardo Leite chamou de reforma tributária, de um jeito muito marqueteiro, que no fim das contas não era reforma tributária coisíssima nenhuma, e acabei entrando muito no cenário do direito tributário legal aqui do Rio Grande do Sul, e aumentei muito a minha votação em 2022 para 28 mil votos, mas era um período político meio conturbado, o Novo estava com problemas, o Amoedo estava despirocando e falando um monte de bobagem, e o Amoedo era o criador do partido, né? Então a galera começou a desconfiar do Novo e acabou quebrando um pouco a nossa nominata, a nossa quantidade de votos, e apesar de eu ter aumentado a votação, acabei infelizmente não sendo reeleito deputado estadual. Fui para Brasília, então, daí depois ser chefe de gabinete do Marcel Van Hatten, ele me fez um convite para trabalhar lá, fiquei lá durante um ano, e fiquei pensando, né, se eu iria seguir na política ou não, se eu iria parar, pausa por um tempo, vou trabalhar como advogado, vou fazer minhas coisas, depois eu volto, ou se eu seguir. E aí, pensando muito, conversando com amigos, com gente próxima, eu pensei, não, vou seguir pelo menos por mais um tempo, o Brasil precisa de nós, vamos seguir trabalhando. Aceitei ser chefe de gabinete dele com prazo determinado, pensando na eleição de 2024, onde eu concorri a prefeito de Santa Maria, minha cidade, e agora, né, não fui eleito prefeito, fiz 10% dos votos, 15 mil votos lá. E agora fui convidado pelo Melo para ser secretário de parcerias aqui em Porto Alegre e vamos trabalhar defendendo aquilo que a gente acredita como boa prática de gestão. E aqui estamos. Quais são as principais desafios, né, quando a gente fala de uma secretaria de PPPs, né, de parcerias privadas, de concessões, né, o que é recente, né? Obviamente, te perguntar questões assim mais amplas acho que fica até dificultoso para nós. Mas, salvo engano, já tem até projetos concessões que se consagraram agora, ou PPPs, foi uma PPP, se não me engano, na questão de energia, né? Energia fotovoltaica? Isso, foi agora em janeiro, né? Isso, nós assinamos isso. Olha só que recente. Então, como é que foi como que é essa, até pra gente ter como um exemplo, porque eu conheço poucas,
né, de PPPs, sabe? Não sei se tem outra aqui no estado, tem, será? De energia fotovoltaica, eu não sei. Acho que não. Poderia explicar um pouco o que é e para as próximas, né? O que tem em vista e quais são as dificuldades que tu acredita que vai enfrentar ou que normalmente se enfrenta quando a gente busca fazer uma PPP, uma concessão? Tá bem. O mais difícil é fazer sentido economicamente, né? Tem que ter uma modelagem econômico-financeira. Essa é a pequena diferença entre concessão e PPP, né? Porque a concessão concede a área e aquilo ali vai ser gerido pelo concessionário, pelo gestor privado, e a própria atividade vai gerar receita que vai fazer com que ele tenha que fazer as contrapartidas. O PPP é uma parceria, realmente, né? Existem casos onde não tem viabilidade econômico-financeira, né? Alguma atividade, e a prefeitura precisa pagar, botar um aporte. Mas hoje o setor privado ele vai ser mais eficiente com algumas coisas. Um exemplo, tá? Vamos lá, algo que tenha viabilidade econômico-financeira é uma concessão de um parque, de uma praça, de algum local que tu possa fazer eventos, shows, possa fechar para fazer. Nós temos uma situação aqui atrás de ti, né? Na Orla aqui, né? Na Orla aí no Harmonia. O Parque da Harmonia, o exemplo já está concedido. Isso, O Parque da Harmonia era um local que tinha muita dificuldade para fazer poda, para fazer limpeza, para fazer manutenção, muito custo da prefeitura para aquilo ali funcionar. Obsoleto, porque se eu não me engano só tinha eventos de setembro. Na Semana Farroupilha. E aí foi feita uma concessão onde a concessionária é responsável pela manutenção, a prefeitura sai disso, então todo mundo que trabalhava ali consegue tirar e botar em outros lugares. O custo de manutenção. E aí eles são responsáveis por fazer a manutenção e em contrapartida eles são autorizados a fazer grandes eventos ali. Fazer exploração. Shows, exploração comercial. Esse é um exemplo bom, que para a prefeitura não custa nada. Tu só concede e ganha só os benefícios disso. Então só recapitulando, né, em especial para quem é aqui do Rio Grande do Sul, para quem se lembra, o Harmonia ali somente, né, tinha eventos então na Semana Farroupilha, no mês, né, praticamente, e após isso não tinha mais nada, ou até mesmo antes disso. Tinha profissionais, servidores públicos que trabalhavam ali, que eram responsáveis por isso. Tinha o custo de manutenção. E hoje, se vocês forem ver, acho que do ano passado para cá, não sei se de 2023 também, mas um volume, eu sei porque está aqui, se vocês pegar o ângulo, né, tá aqui na Harmonia, os shows é quase que mensal, né, a exploração de shows, e sem contar que tem uma vista, uma área excelente, né, para eventos. E existem casos onde a prefeitura ganha dinheiro com o aluguel, entre aspas, daquele local. Exemplo, o Araújo Viana, o auditório Araújo Viana. Aquilo ali não estava dando vencimento, a prefeitura não estava conseguindo usar, se concedeu para uma administradora de eventos, eles pagam por mês para a prefeitura para usar aquele local e, em contrapartida, a prefeitura tem algumas datas reservadas onde eventos públicos podem acontecer ali. Para ele é muito bom, porque ele tem um local nobre, histórico da cidade e ganha fazendo venda de ingressos e organizando eventos. Para a prefeitura é muito bom, porque além dela não ter o custo de manutenção daquilo ali, ela ganha dinheiro pela utilização daquilo e ela não perde os eventos que se faziam, os eventos culturais, públicos e tal. Então é o melhor dos dois mundos ali nessa concessão. E existem outros casos que aí realmente não tem viabilidade econômico-financeira porque não tem como tu explorar economicamente a atividade. Exemplo, tá? A prefeitura hoje tem cerca de, isso está sendo montado, não está pronto ainda, tem cerca de 97 escolas. Essas escolas, elas têm uma estrutura física que é muito difícil de manter. Se queima uma lâmpada numa escola, é um pepino para trocar. Licitação, tomada de preço, não sei o que, caos. Se quebra uma cadeira, se falta papel higiênico no banheiro, é tudo uma dificuldade porque o dinheiro público é difícil de gerir. E não adianta, a gente pode pegar o melhor gestor da Russell aqui, pode pegar o Elon Musk, o Jeff Bezos e o sei lá, me diz outro aí, grande empresário. Eu só quero dar um exemplo, que tu gostei da questão das escolas, e eu vou falar Russell então, porque lá a primeira concessão de escolas que tem, se não me engano, em Belo Horizonte, Minas, nós somos verificadores independentes. Pô, então tá. E agora vai abrir tá por abrir São Paulo, que é fazer isso em 70, 80, e tá aumentando cada vez mais o volume de escolas também. Esperamos, e agora até te pergunto como é que tá, mas eu gostei que tu já puxou o assunto das escolas, porque é uma tendência, né? Claro, porque é uma burocracia absurda. É aí que eu queria chegar. Tu pode pegar o melhor gestor do mundo, bota ele para administrar o dinheiro público, ele não vai conseguir fazer nada. Até porque ele nem deve poder ter as liberdades que ele tem no setor privado para gerir o dinheiro público. Exato. Se eu tenho a minha empresa e eu decido contratar a empresa X, o risco é todo meu, porque o dinheiro é meu.
Agora, se eu sou gestor público e eu decido contratar uma empresa sem publicizar, sem licitação, sem botar concorrência, não é uma questão de risco meu. É o dinheiro do povo, o dinheiro dos outros, que precisa ter todos a questão legal, tem que ter uma legislação, tem que ter uma previsão, tem que ter uma transparência, tem que ter uma visibilidade, e isso demora. Isso se torna às vezes menos eficiente. Tu acaba tendo que contratar uma empresa que deu um preço mais barato porque a licitação é pelo mais barato. Mas às vezes tu quer uma qualidade melhor, é difícil, e tem que ser difícil. E é dinâmico, né? A escola é dinâmica. E a escola, lógico, a manutenção. Não só a escola, qualquer local, um posto de saúde, um hospital. Então esse é o exemplo de uma PPP. Nós estamos estudando para conceder para o setor privado administrar a estrutura física das escolas. Então se queimar uma lâmpada, o concessionário vai lá e troca. Se tiver um bebedouro quebrado, ele vai lá e troca, ele vai lá e conserta. E nessa situação não tem como tu tirar a viabilidade econômica, né? Tu não vai passar a cobrar mensalidade das escolas, das crianças, né? Tu não vai botar a placa de propaganda na escola inteira. Como é que tu vai conseguir? A prefeitura paga uma contraprestação mensal, um valor mensal, porque hoje ela já tem um custo de manutenção das escolas e não consegue entregar uma qualidade boa para a população. Então, essa é a boa parte da PPP, da concessão, tu trazer o setor privado para utilizar o melhor dele, para utilizar a dinâmica dele, para utilizar a facilidade dele de conseguir resolver as coisas com agilidade. E o público passa a ser um gestor de grandes contratos, garante que o acesso vai seguir sendo público. Então, não existe benefício, não existe malefício, não tem dano para o cidadão. A criança que vai para a escola, ela não vai pagar mensalidade, ela não vai ter custo extra, ela vai ter uma escola melhor. Vai pegar um custo que já tem, ou até maior, porque querendo ou não, o custo que é estabelecido hoje é de uma manutenção que às vezes tem um atraso, e naquele atraso um problema já vira outro, bom, você sabe, né, que mora em casa, a estrutura, né, se tu não faz a manutenção, ela só vai aumentar o teu problema. Então tu tem que ser ágil para que não aumente. E a ideia da PPP com a contrapartida, investir um valor ainda menor e ter um atendimento mais rápido e uma entrega melhor para a sociedade. Mas beleza, até aí, né, compreendemos e é só um mais um ali, é fácil de entender a importância que faz uma PPP, e eu acredito que, e por isso que eu falei no início, eu concordo contigo, tem algumas alas ainda que são contra, por questões ideológicas, mas eu vejo que isso já tem tido uma aceitabilidade maior. Por isso que eu estou querendo, que eu gosto de falar disso e eu insisto nisso, né? Vou deixar muito claro isso, toda e qualquer secretaria de parcerias, ou toda e qualquer prefeitura, toda e qualquer secretaria de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul que quiser conversar com a Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, venha falar conosco que nós vamos passar como as coisas funcionam. Porque é uma boa prática de gestão, uma gestão moderna de prefeitura. Faça um benchmark então com a Prefeitura de Porto Alegre. E aí o exemplo é a PPP de iluminação pública. Hoje se tornou algo padrão, se tornou algo comum, se tornou algo que existe, né? Foi feita a modelagem inicial lá no passado, se não me engano foi o BNDES que fez para o município de São Paulo. Deu certo a modelagem, porque também é um risco, né? Tem que montar economicamente para aquela coisa funcionar. Deu certo lá, veio para Porto Alegre, agora começou a se expandir pelo interior. Caxias do Sul, Santa Maria, agora fez. O BRDE está replicando, né? Questões muito similares com o BRDE, se não me engano, fez Santa Maria e Santa Maria foi agora, exato. Então, assim, essa já está consolidada como uma que funciona. Então, a gente tem que fazer em todos os municípios do Brasil. Sim. Mas existem muitas outras, então a gente tem que avançar cada vez mais nisso. Uma que eu estou estudando, que eu gostaria muito de fazer e logo mais vai sair, é enterrar fios. Eu tenho um pavor de fio pendurado na cidade, a gente até perde a capacidade de enxergar eles de tanto que eles estão na nossa frente. É fio de luz, é fio de fibra. E a consequência negativa da falta de luz, né? Não pode vir no vento. Claro, a árvore cai, ela leva o fio de fibra ótica que leva o poste e cai o fio de luz, porque quem está nos assistindo aí, quando sair na rua agora, olha um poste, né? Aquela parte, os fios pretos que tem ali, aquilo ali é telefone, fibra ótica, internet, comunicação e tal. A energia elétrica são os três de cima. Antigamente não tinha tanto fio assim, porque não tinha tanta fibra, tanto cabo de fibra, era normalmente um de telefone e era isso, não tinha tanta coisa. E agora se proliferou loucamente e emporcalhou a cidade. Tá sujo, tá feio, então a gente precisa urgentemente enterrar isso aí. Só que é caro, é custoso, a prefeitura não tem dinheiro, então a solução, parceria público-privada. É isso que a gente está pensando no futuro. E se der certo aqui, espalhar para todas as outras cidades. E tem muitas, né, tipos de parcerias, assim, eu vou falar algumas que nós somos até verificadores, né. Pega então a questão dos hospitais, as escolas, saneamento e iluminação, que são as mais
consolidadas aí, presídios, cemitérios, estádio de futebol, a gente faz uma Garrincha e esperamos aí também o Maracanã agora também abriu a verificação, né, a importância da verificação independente, que não tinha a previsão, e agora o Maracanã também está prevendo. Desculpa te interromper, mas explica o que é verificação independente, que eu acho que é importante, é um ponto importante da PPP. Esses dias eu estava conversando ainda no Instagram sobre isso, né, a diferença um pouco da auditoria, da perícia para o verificador independente. Porque o verificador ele tem um papel não só de quantidade, eu quero medir se está sendo pago ou não, porque tem a figura aqui do poder concedente, tem aqui a figura da concessionária, e aí tem contrapartidas, muitas vezes, nisso aí que a gente tem que acompanhar. Muitas vezes o poder concedente não tem estrutura técnica em especial para conseguir fazer esse acompanhamento e fazer essas medições. Então a gente tem 2 pontos aqui que o verificador é fundamental. Um deles é a questão numérica, contábil, para saber se de fato o recurso está sendo abocado, e a outra é qualitativo, que é para saber se a qualidade do serviço que está sendo entregue também pela PPP está de acordo com o contrato. E eu diria que tem mais um fator que a gente viu que na consequência está cada vez mais sendo utilizado, que é a questão da interlocução. Porque muitas vezes o gestor do contrato com a concessionária tem algumas percalços pelo caminho de entendimento, subjetividade, porque, veja bem, PPP, a concessão está falando de contratos de 20, 30 anos. O contrato é impossível estar previsto em tudo. Então, nessa transformação que existe no decorrer, nada melhor que ter um interlocutor independente para que ajude a discutir, que busque tirar dúvidas, seja com os tribunais, enfim, então, e traga aquilo para o contrato e aí consiga apaziguar e fazer com que o contrato tenha efetividade de fato. E os parâmetros do contrato, né? Porque são anos estudando uma modelagem. O que é a modelagem, né? São os critérios. É o que se acontecer isso, vai acontecer isso, se acontecer diferente, vai acontecer de outra forma. Alguém tem que ficar... E é muito difícil, para dizer quase impossível, prever tudo. Claro, lógico. Então, nada melhor que ter mais um ente, um interlocutor, né? Eu diria aí que não substitui o Tribunal de Contas, não substitui as agências reguladoras, mas vem sim para somar e aí a entrega fica mais eficiente e a sociedade acaba ganhando com tudo. E é por isso que é uma prática de gestão muito melhor a PPP, porque tu tem contratos com parâmetros e principalmente com incentivos. Então, toda a modelagem bem feita, ela tem incentivos para melhoria de qualidade e para cumprimento mais antecipado dos prazos. Então, se eu tenho um contrato, diz até o dia X tem que acontecer tal coisa, mas se fizer antes vai ganhar um bônus de valor, se fizer antes vai ganhar não sei o quê, acaba tendo muitas formas de fazer com que a concessionária, né, a empresa que está prestando o serviço, corra para fazer o serviço bem feito e faça ele com agilidade. Isso no setor público, se é única e exclusivamente o setor público o responsável por prestar o serviço, não existe isso. Então ele não tem um incentivo correto e as pessoas reagem a incentivos, é a ação humana do Mises, né? As pessoas elas fazem aquilo que o ambiente cria para ela fazer de uma forma que seja benéfica para ela. Se eu sou, por exemplo, um servidor público, e por que o serviço público é tão difícil, né? Se eu sou um servidor público, que eu tenho estabilidade, que o meu salário não vai mudar, se eu entregar um serviço bem feito, eu não esforço naturalmente eu não vou fazer isso e às vezes eu não boto nem a culpa no cara, sabe? Ele tá reagindo aos incentivos. Tem gente que já me falaram assim, tu não gosta de servidor público? Negativo, não tem nada a ver. A minha família é de servidores públicos, meu pai é funcionário público, minha mãe também. O que eu digo é o sistema foi criado para não funcionar, não tem como funcionar. Agora, se tu faz um setor público ser o gestor daquele contrato de uma maneira que o contrato com o verificador independente tem os incentivos corretos, aquilo ali vai funcionar bem. Podem ser as mesmas pessoas, se tu pega o cara que hoje não trabalha muito bem no serviço público, bota ele no privado e bota ele com o incentivo correto, vai ganhar um salário a mais, vai ganhar um extra, o cara vai voar, vai trabalhar. E o contrário igual, pega um cara do setor privado que trabalha muito, bota ele no meio do ambiente onde não muda nada a produtividade dele, vai baixar a produtividade assim que é. É natural, é científico, né? Então não tem muito o que fazer. Então, vejam bem, a questão da PPP, ela ajuda a otimizar, né? Torna mais eficiente o processo, mais ágil. E ela tem uma questão também, mas então fica só na gestão do contrato. Claro, o servidor ele tem uma função que fica como gestão estratégica, que é o que tem que ser, né? Porque o recurso não pode sair do bolso somente, né? Não tem como. Hoje pega as prefeituras, não tem dinheiro para fazer todas as modernizações que a gente precisa, a tecnologia toda que vem avançando para a gente poder acompanhar. E aí o verificador ele entra para acompanhar isso tudo, porque daí ele vem de forma, como diz o nome, a gente fala verificador, mas é verificador independente, porque ele não está ali para tomar partido nem só pro lado do órgão concedente,
bem nem como também na concessionária. Ele está ali para pegar aquele contrato e fazer com que seja cumprido. Como se fosse um árbitro do contrato. Exato. Então, e vem funcionando, vem crescendo aí, tanto que a gente falou de iluminação pública, saneamento e etc. Esses outros exemplos que a gente citou antes, né, é uma crescente. Mas, para não tomar muito teu tempo, a gente está caminhando no final, deve nos passar brevemente o que tem de perspectivas aí, já tem perspectivas, né, de privatizações, ou de anseios, ou interesses, que daqui a um pouco são mais teus, do que a gente sabe que uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente consegue fazer, né, com as ferramentas que a gente tem. Né? O que tu vê aí para os próximos, né, para esse mandato, né, dos próximos 4 anos aí? Bom, eu vejo um avanço das PPPs e concessões, como prática de gestão, como eu te falei, e alguns projetos em específico que precisam sair do papel em algum momento. Eu gosto muito do projeto do Hospital Presidente Vargas. Hoje em Porto Alegre nós temos um hospital materno-infantil da prefeitura com muitas dificuldades de estrutura, até porque se gerir o setor público já é difícil, imagina gerir um hospital público, é mais difícil ainda. E nós temos um projeto de modelagem lá de construção de um novo hospital materno-infantil Presidente Vargas aqui em Porto Alegre. Esse, para mim, é a menina dos olhos da Secretaria de Parcerias, é entregar um hospital novo, gerido pelo setor privado, com ainda acesso público. O cidadão não vai pagar para ser atendido ali, os custos vão ser muito menores e vai ter uma gestão muito melhor. Além disso, eu tenho o sonho de lançar nessa gestão o projeto da Escola Bem Cuidada, que é a administração de todas as escolas de Porto Alegre, a parte de estrutura dela, né? Não a parte pedagógica, essa segue sendo da prefeitura, os professores seguem lá, os diretores seguem lá, mas a parte estrutural ser gerida por empresas privadas com melhoria de infraestrutura e, além disso, a construção de novas creches pelo contrato da Escola Bem Cuidada. Esses, para mim, são os dois grandes e fortes projetos que nós temos na Secretaria de Parcerias prestes a ser anunciados e entregues. E existem outros projetos que não são tão grandes, mas ainda assim são extremamente importantes. Eu diria a concessão do gasômetro, logo mais vai ser aberto o edital para reabertura oficial do gasômetro. Nós temos a revitalização do viaduto Otávio Rocha, ali que na Borges, ali que passa a Duque por cima e a Borges embaixo, com aquelas lojinhas ao lado. Nós temos também a concessão do trecho 2 da Orla. Quem é de Porto Alegre vai ver o trecho 1 está pronto, depois tem uma parte com grama, depois tem o trecho 3. Aquele trecho 2 está sendo montado na nossa secretaria para ser entregue. E espero que nesse primeiro semestre a gente entregue uma PPP que, na minha visão, é algo criativo, é algo novo. E é algo que eu gosto também de PPPs, é a criatividade que dá para fazer, que é a PPP dos sanitários públicos. Hoje existem banheiros públicos em Porto Alegre que a prefeitura não consegue dar manutenção suficiente para todos eles. Tem depredação, tem quebradeira, falta material, e nós criamos uma modelagem de uma PPP onde não só os banheiros públicos de Porto Alegre seguirão sendo públicos, sem custo algum a mais para o usuário, não só nós teremos a revitalização dos banheiros já existentes, como teremos a construção de 90 novos banheiros, quadruplicando a quantidade de banheiros públicos de Porto Alegre via PPP sem aumento de custo para o cidadão. Imagina o quão benéfico é isso para o cidadão de Porto Alegre. Sem contar uma série de outros projetos que nós estamos tratando ali na Secretaria, alguns em estágio mais avançado, outros menos. Nós temos a PPP dos cemitérios, como tu mencionou, nós temos parques para serem concedidos, nós temos as parcerias comunitárias ali, que também é a nossa responsabilidade, né? Concessão de praça, adoção de viaduto. É só passar aqui, voltando aqui, tu vai ver o viaduto ali que entra em direção ao Menino Deus. Ele era degradado, agora tem ali um McAulio, tem ali um churrasquinho, tem vida no local. Então é uma forma de também melhorar a qualidade de vida do cidadão. Que antes tinha um risco de segurança, hoje ele te entrega, né? Com o setor privado participando. É uma boa prática de segurança pública também, e é uma das minhas visões de cidade, né? A melhor maneira de tu garantir a segurança pública de um local não é tu só botar polícia ali, é tu ter circulação de pessoas, é tu ter iluminação, é tu ter atividade comercial, claro. Tu faz com que o local seja mais agradável, e a polícia é mais um fator de segurança. Eu pergunto para as pessoas, inclusive, imagina que tem uma praça escura, mal iluminada, com ninguém, mas tem 2 policiais ali no meio. Tu não se sente seguro mesmo assim. E o contrário também, se tem um local só iluminado, tu não se sente seguro mesmo assim. Se tem só um comércio, não é. Agora, se tem tudo junto, tem um local iluminado, com o comércio, com pessoas circulando a pé naquele local, trânsito de pessoas a pé, mais a polícia, pronto, o local está revitalizado e estruturado, e é isso que nós queremos fazer nos viadutos que estavam abandonados. Então, assim, são projetos estruturantes para a cidade inteira, para muita coisa.
A PPP que tu mencionou da energia fotovoltaica, uma redução da conta de luz da cidade de Porto Alegre, um investimento de centenas de milhões de reais e uma questão também de energias renováveis que está avançando na cidade. O céu é o limite da Secretaria de Parcerias, o céu é o limite quando o assunto é PPP, participação do setor privado. Então o máximo que a gente puder expandir isso, não só em Porto Alegre, como no estado inteiro, a gente vai fazer. Não, perfeito. E vou reforçar a mensagem que o secretário deu para as prefeituras que não têm essa estrutura, não tem como ter uma secretaria de PPPs que consiga pensar, olha a caixa de ideias, né, que o secretário trouxe aqui de possibilidades que dá para ser feito, mas às vezes no teu município tu não consegue porque está focado em outras questões, não tem mão de obra, mas já se colocou à disposição aqui para trocar, né, essas figurinhas, enfim, fazer esse benchmark de entendimento do que pode ser feito. Eu acho isso excelente, é uma questão bem inovadora e precisamos, a nível estadual e nacional, que as prefeituras tenham essas alas para pensar nas possibilidades, né, que pode trazer e, por consequência, né, o melhor, né, para a sociedade. Perfeito. E tem outros projetos que podem surgir, ideias novas podem surgir, como essa ideia nova do enterramento de fios, cabos e criação de valas técnicas de telecomunicação. Quando a pessoa começa a pensar, eu acho que sozinho não teria pensado numa PPP de sanitários públicos. Sim. Não é uma coisa tão lógica de se pensar rápido assim, né? Como é que vai ter viabilidade econômica? Como é que tu vai conseguir fazer aquilo funcionar? Tu coloca placas de publicidade na frente do posto de saúde X, tu coloca a possibilidade do concessionário explorar um espaço público construindo um quiosque de atividade econômica com pagamento de aluguel, e assim tu vai montando aquela quebra-cabeça econômico e aquilo ali para em pé. Bom, para em pé, bota para funcionar e faz o cidadão agradecer que a gente conseguiu, né, pensar naquela ideia. Perfeito. Pessoal, então, estivemos aqui então com o secretário de PPPs, Giuseppe Riesgo. Obrigado aí pelo seu tempo, né? E até uma próxima, acredito que a gente vai se ver mais vezes aqui, porque é muita atualização que a gente tem, então vou querer te escutar mais aí, o que está acontecendo com Porto Alegre. Na verdade, o Brasil inteiro quer saber, né? A gente está num momento aí de reconstrução, de inovação, e é muito importante que a gente não está só olhando para trás, mas está olhando em projetos novos, inovadores, e em especial passando pela tua secretaria. Perfeito, a gente pode até avançar um pouco mais com algumas explicações de como as coisas funcionam. Existem formas também do setor privado manifestar interesse em alguma área que não necessariamente nós... Não falar dos critérios, né, da MIP, da PMI, exatamente, exatamente. Então, quem tem criatividade, tem algum projeto, alguma coisa que quer estudar algum projeto, fique à vontade de falar conosco. Vou dar um exemplo prático. Uma empresa nos procurou querendo fazer um estudo para colocar um teleférico em Porto Alegre como forma de transporte. Bom, vamos fazer o estudo, vamos ver como é que isso vai funcionar. E existem etapas nas concessões que exigem publicidade, exigem que seja publicado edital, que seja feito uma busca das empresas interessadas naquele serviço. Então eu posso me utilizar também desses ambientes para mostrar e quem sabe buscar quem esteja interessado, cumprindo com a legislação, cumprindo com a publicidade, cumprindo com a legalidade, a impessoalidade, todas as leis, as regras da administração pública, para que a gente atinja o objetivo final, cumprindo com o que a legislação nos exige e faça com que a cidade melhore com essas parcerias. Não foi combinado, mas a empresa também, a viabilidade econômica desse teleférico passa por nós também. Interessante. Pessoal, até uma próxima então, obrigado mais uma vez aí e vamos falando, até o próximo Papo de Governo. Tchau, tchau.